Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa sexta-feira da 7ª semana do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, dos versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Amados e amadas de Deus, o Evangelho situa bem a cena. Jesus foi para o território da Judéia. Jesus não está mais na Galileia, está na Judéia, para o outro lado do Rio Jordão. As multidões se reúnem de novo em torno de Jesus, e Jesus ensina as multidões. Continua o texto do Evangelho. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Amados e amadas de Deus, agora Jesus tem diante de si fariseus que querem colocar Jesus à prova. Os fariseus eram pessoas que buscavam seguir à risca os princípios da lei de Moisés, e não só os princípios da lei de Moisés, mas os 613 princípios do judaísmo, e querem colocar Jesus à prova. Querem colocar Jesus à prova como? Sobre a questão do divórcio. O divórcio no tempo de Jesus era permitido, tanto as duas escolas, a escola do Shammai como a escola do Hillel, permitiam o divórcio, simplesmente divergiam quanto às motivações do divórcio. Mas Jesus pergunta: o que Moisés os ordenou da lei? E os fariseus respondem: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. E Jesus vai dizer que Moisés permitiu isto por quê? Por causa da dureza dos vossos corações, que Moisés vos escreveu este mandamento. Quer dizer, por causa do fechamento do coração e da incapacidade do Israel naquele momento de viver este mandamento, então Moisés permitiu. Continua então o texto do Evangelho, continua Jesus afirmando: no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Amados e amadas de Deus, Jesus dá um passo mais profundo. Jesus vai ao início da criação e mostra que no início da criação, Deus os criou homem e mulher. Deus criou o homem e mulher, vocacionou o homem à mulher, a mulher ao homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A imagem aqui do início da criação, da vocação originária de Deus para o homem e para a mulher, da vocação originária de Deus para a humanidade, a família que está no coração de Deus, a família que desde o início da humanidade está no coração de Deus, Deus que vocaciona o homem à mulher, a mulher ao homem. Por isso o homem deixa seu pai, sua mãe, deixa sua casa e se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E Jesus então dá o famoso princípio: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O matrimônio é uma instituição natural que está na origem da criação. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Continua o texto do Evangelho. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E a mulher que se divorciar de seu marido e casar com outro cometerá adultério. Agora em casa, então, Jesus explicita para os discípulos. Jesus mantém o seu princípio e mostra que a mulher, o marido que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério, e vice-versa. A mulher também que deixa seu marido, casa com outro, comete adultério. Amados e amadas de Deus, olhemos para a bela vocação da família, olhemos para a vocação originária, Deus que criou o homem e a mulher e vocacionou o homem, a mulher ao homem. Que nossas famílias possam ser verdadeiramente comunidades de fé, comunidades de amor, comunidades que testemunham a beleza do amor, o amor marcado pela igreja, o sacramento do matrimônio. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.